Olá, sejam bem-vindos ao nosso site refisdacopa.com.br ou refisdacrise.com.br, que dá na mesma, o domínio é o mesmo, né? Nós queremos neste vídeo tratar com vocês a respeito do Refis da Copa. Então, nós tivemos já, inclusive o prazo para adesão venceu, o do Refis da Crise. Refis da Crise, débitos vencidos até 30 de novembro de 2008, cuja adesão terminou no dia 31 de julho de 2014, a reabertura deste prazo. Então, já temos outros vídeos falando deste parcelamento especial e neste vídeo, de uma forma muito especial, nós queremos tratar com vocês sobre o Refis da Copa, ou seja, parcelamento especial criado ou ressuscitado pelo artigo 2º da Lei 12.996 de 2014, alterado pela medida provisória 651, também de 2014, e recentemente regulamentado por meio da portaria conjunta PGFN-RFB número 13, de 30 de julho de 2014. No Refis da Copa, nós estamos lidando com débitos vencidos, débitos tributários administrados pela Receita Federal ou Procuradoria-Geral da Fazenda, vencidos até o dia 31 de dezembro de 2013. 31 de dezembro de 2013, cujo prazo para adesão se iniciou no dia 1º de agosto de 2014 e se encerrará no dia 25 de agosto também de 2014. Então é sobre este parcelamento que nós vamos tratar neste vídeo. Então eu vou fazer umas perguntas, o Adalberto vai respondendo bem rapidamente. Adalberto, uma pergunta comum dos usuários do nosso site. Pessoa física também pode entrar no Refis da Copa? Pode sim, gente. O Refis da Copa, ele nada mais é do que o Refis da Crise modificado, né? Fizeram algumas adaptações, ele é um outro parcelamento, mas a base é a mesma. Então o Refis da Crise aceitava o parcelamento, o pagamento à vista com descontos débitos da pessoa física, e agora no Refis da Copa também não houve qualquer vedação nesse sentido, ele segue também parcelando ou pagando à vista os débitos de pessoa física. Isso, também uma pergunta comum envolve microempresa, empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Então, os contribuintes do Simples Nacional podem entrar no Refis da Copa? Isso também é uma pergunta muito comum e tem que ter muito cuidado na análise dessa pergunta e da resposta, principalmente. Os contribuintes, a empresa do Simples Nacional pode entrar no Refis? Pode. Ah, mas Adalberto, o Mar tem vedação aqui. Não, a vedação ela atinge os débitos do Simples Nacional. Então, questão muito comum, a empresa ela não era do Simples Nacional, ela ficou no Simples Nacional em 2009, 2010, 2011, em 2012 saiu do Simples Nacional e tem débitos. Esses débitos do Simples Nacional podem ser parcelados? Podem. Ah, mas em 2013, 2014 ela voltou para o Simples. Não tem problema. Esses que são do Simples, ela pode parcelar sim. E até tem a parte previdenciária, os débitos previdenciária patronal que fica fora do... Retido, né, dos empregados. Retido, que fica fora do Simples. Esses débitos podem ser parcelados. Aquele que está aparecendo lá no ECAC, que está aparecendo lá para recolher por via GPS, isso pode ser parcelado sim pelo Refis da Copa. Isso, até aproveitando isso que você falou, mesmo a empresa estando no Simples Nacional, ela também tem que recolher a guia da Previdência Social, GPS, no que diz respeito ao INSS retido dos funcionários. Esses débitos podem entrar no Refis da Copa. O que não pode entrar, né, Adalberto, são aqueles débitos apurados dentro do regime unificado de tributos, dentro do Simples Nacional, ou seja, aqueles débitos que são declarados pelo contribuinte através, atualmente, da PG-DAS-D, Programa Gerador do DAS, né, declaração, e que no passado eram autodeclarados através da DAS-N. Então, débitos declarados na DAS-N ou na PG-DAS-D, esses débitos que estão efetivamente do Simples Nacional não entram. Mas os demais débitos podem, muito ainda mais quando o contribuinte foi do lucro presumido, do lucro real, tinha PIS, COFINS, imposto de renda fora do Simples.
mais óbvio ainda, né? E assim como a gente falou do refis da crise, débitos do Simples Federal também podem entrar nesse parcelamento sem qualquer problema. O Simples Federal, que era até 2007, até metade de 2007 em julho que teve a mudança do federal para o nacional, até esse momento que o Simples era federal, podem entrar no refis da crise da Copa também agora, sem qualquer problema. Muito bem lembrado. E também, Adalberto, uma pergunta comum dos usuários do nosso site, que gerou dúvida por causa dessa miscelânea de refis, né, essa mistura de refis, no refis da Copa, ou seja, nesse parcelamento cuja adesão se dará entre 1º de agosto e 25 de agosto. Eu posso também incluir débitos vencidos até 30 de novembro de 2008? Pode sim, gente. Não sei quem está falando isso para os contribuintes, estão dando terror aí por parte da Receita, alguns procuradores. Esse refis da Copa são débitos vencidos até dezembro de 2013. Ele não é débito vencido de novembro de 2008 até dezembro, não. Qualquer débito, se até por uma opção vocês não quiseram colocar no refis da crise, mas por que alguém não quis colocar no refis da crise? Nós vamos tratar disso também. O refis da crise tinha vínculo com o parcelamento anterior, esse não tem que respeitar a parcela mínima de 85%. Muita gente optou pelo refis da Copa. Pode entrar sim, débito de 2005, 2002, pode entrar no refis da Copa sem qualquer problema. Então o que interessa é que o débito foi vencido até 31 de dezembro de 2013. Né? Exato. Esqueçam aquela limitação a 30 de novembro de 2008. Débitos vencidos, hein? Também é importante dizer isso. Não é período de apuração, é débito vencido até 31 de dezembro de 2013. Adalberto, também mudou, que o refis da Copa mudou para o refis da crise, é que agora nós teremos apenas 4 modalidades de parcelamentos, né? Porque no refis da crise a gente chegava até 10, né? Porque eram as misturas entre débito previdenciário e não previdenciário, Receita Federal, PGFN, parcelado anteriormente, não parcelado anteriormente, que a gente chamava até de débitos virgens, e tinha também aquela modalidade do IPI. Exato. Agora mudou, não é mesmo? Agora ficou um pouco mais simples, né, de identificar, porque em muitos casos a gente chegava a estar falando de débito de 98, 99, 2000, ninguém lembrava se já teve algum parcelamento, quem que era o administrador da empresa naquela época. Agora não tem diferença. Não importa se o débito foi parcelado 20 vezes, se nunca foi parcelado. As modalidades elas são diferenciadas agora, se o débito se encontra no âmbito da Receita ou se está na Procuradoria. O que significa isso? Se ele ainda está na parte administrativa da Receita ou se ele já foi encaminhado para os advogados da Receita, né, que são os procuradores, já estão inscritos em dívida ativa. E dentro dessas duas modalidades temos as duas subdivisões. Se eles são débitos previdenciários, ou seja, estão no sistema de cobrança do INSS, ou se são demais débitos. Então, Receita, previdenciário, demais débitos, Procuradoria, previdenciário, demais débitos. Acabou se é saldo remanescente ou se não é. Inclusive facilitou para o cálculo, porque antes saldo remanescente de refis 1 era um percentual de desconto. PAES, outro percentual. PAEX, outro percentual. Parcelamento ordinário, outro percentual. Acabou isso. Agora é o mesmo percentual. Até quem estiver utilizando essa planilha que nós disponibilizamos no site do refis da crise, usa aquela primeira tabela onde fala dos débitos virgens, débitos nunca parcelados. Aquela é a faixa de desconto independente do histórico de parcelamentos ou modalidade. Usa aquilo, à vista, 30, 60, 120 e 180 vezes. A faixa é a mesma, facilitou muito o contribuinte que ficou frustrado no refis da crise mesmo, que entrou, aderiu, tinha certeza que o débito nunca tinha sido parcelado na hora de consolidar, não tinha nenhum débito na modalidade, porque houve um parcelamento lá atrás que ninguém sabia. Isso, então até quando a gente fala desses débitos, dessas modalidades, então o Adalberto comentou, Receita Federal, Previdenciário e Receita Federal demais débitos, 2. Na PGFN, mesma coisa, Previdenciário e demais débitos. Agora, Adalberto, também é importante a gente destacar, previdenciário, o critério a ser utilizado não é o critério da natureza jurídica do tributo, não é aquela análise jurídica de que contribuição previdenciária é aquela que tem destinação para a previdência, como é o caso do PIS,
da COFINS, da desoneração da folha, da cota previdenciária patronal em geral. O critério utilizado pela Receita para fins de distinguir previdenciário e demais débitos é a guia de recolhimento. Então, quando o tributo é recolhido via DARF, você vai ter que tratar como demais débitos. Exato. Se o tributo é recolhido através de guia da Previdência Social, de guia GPS, previdenciário. Não é mesmo? Uma dúvida? Exato. Até teve alguns advogados chegaram até a discutir conosco, via e-mail, no bom sentido, debater conosco. A gente falou, mas COFINS é previdenciário. Eu sei que é previdenciário, mas para fins de parcelamento de tributos, ou para fins até de pagamento de tributos, PIS e COFINS é tratado como demais débitos. E é o caso da contribuição previdenciária patronal, desonerada, né? Então as atividades, as empresas que foram desoneradas da folha, ao invés de pagar 20% patronal, guia GPS, estão pagando agora 1 ou 2% em guia DARF, e podem muito bem colocar isso no refis da Copa, desde que o tributo tenha vencido até 31 de dezembro de 2013, vai entrar dentro da modalidade demais débitos, né? Isso mesmo. É algo que causou certa confusão porque é muito novo, né? Essa questão do INSS está aparecendo no ECAC. Até surgiu um certo espanto no começo, mas faz parte até dessa situação que a Receita está abrangendo cada vez mais alguns tributos e até tirando a competência do INSS. Então, esses débitos que apareceram na situação fiscal, na parte do ECAC, naquele extrato que vocês tiram que não é previdenciário, ele entra como demais débitos. Não é previdenciário, demais débitos. E pagamento à vista, Adalberto, importante também, confusão desde 2009. Pagamento à vista não tem adesão. Não, o pessoal confunde muito porque no sistema ele faz uma pegadinha. Ele fala pagamento à vista com utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL. Não, aquilo é um procedimento específico para quem está pagando à vista com prejuízo fiscal. Presta atenção, pagamento à vista com prejuízo fiscal. Então tem gente que quer parcelar com prejuízo fiscal, acha que é lá. Tem gente que quer pagar à vista sem prejuízo fiscal, acha que é lá. Não é lá. Para fazer pagamento à vista não tem adesão. Até a portaria, a lei é muito clara. Deve-se utilizar justamente o código do tributo e a forma de pagamento do tributo mesmo. Aplica os descontos e faça o pagamento. Então não tem segredo. Para utilizar esse código DARF, é bom deixar isso bem claro, do tributo, né? O código próprio do tributo. É quando não há utilização do prejuízo fiscal. Exato. Porque se você for pagar à vista com utilização do prejuízo fiscal, o artigo 23 da Portaria Conjunta 13 vai trazer aí esses códigos, tá? Mas isso para pagamento à vista com utilização. Ah, mas eu não vou utilizar prejuízo fiscal, nem tenho isso, é lucro presumido, eu era simples federal, vai pagar com o mesmo código do tributo. Exatamente. Né? Sobre a antecipação, acho que dá para a gente falar rapidamente também, né, Adalberto? É aquilo que a gente já colocou no vídeo anterior, o refis da Copa exige essa antecipação de 5%, 10%, 15% ou 20%. E o cálculo é feito de duas etapas, né, para fazer o cálculo. Então, primeiramente, por modalidade. Muito claro isso, até isso que a gente fala desde o começo. Gente, o refis, tanto da crise quanto da Copa, não é um parcelamento só. É um parcelamento por modalidade. Cada modalidade é um parcelamento. Isso que a gente tenta deixar muito claro, tanto nos vídeos nossos quanto nos cursos, né? Então, até o artigo 3º da portaria fala muito claro que essa questão das antecipações, as modalidades são consideradas isoladamente. Então, não só para antecipação, até para efeito de parcelas em atraso. Cada modalidade tem as suas parcelas em atraso, cada modalidade respeita a sua antecipação, cada modalidade respeita a sua parcela mínima. Cada modalidade terá a sua rescisão. Com certeza, independente. Perdi uma modalidade, eu não perdi o refis, eu perdi daquela modalidade. Então isso tem que ficar muito claro. Então, na hora de se calcular se é 5, 10, 15, 20, tem que ser analisado por modalidade. Primeira coisa, os 5, 10, 20... 5, 10, 15, 20, primeiramente, né, é visto de acordo com o valor total do débito sem desconto. Então, para o contribuinte verificar se a antecipação dele está em 5, 10, 15 ou 20%, deverá ser levado em conta o valor total
do débito dentro daquela modalidade, para achar o percentual. Agora, para verificar o valor a pagar, aí você já pode utilizar, ou deve utilizar os descontos. Então, um exemplo bem rápido aqui. O valor bruto na modalidade Receita Federal do Brasil e demais débitos, valor bruto, sem desconto, 1.200.000. Vai entrar na faixa dos 10%. Exato. Porque é acima de 1 milhão. Agora, na hora de calcular com os descontos, o débito cai para 800 mil, hipoteticamente falando. Você vai pagar a antecipação de 10% sobre os 800 mil, sobre o valor já descontado, e podendo parcelar isso em até 5 vezes. Né? Acho que é isso, a gente já falou isso em outros vídeos, para onde remetemos vocês, até para não estender mais ainda o nosso vídeo. E por fim, falar sobre a utilização de prejuízo fiscal. Essa portaria deixou bem claro que o valor a ser considerado pelo contribuinte será o prejuízo fiscal ou a base de cálculo negativa apurado, com período de apuração encerrado até a publicação da lei, ou seja, até junho de 2014. Então não era, a gente até chegou a cogitar que iria ser congelado lá em 2008, mas não. Então o prejuízo fiscal, base de cálculo negativo, será utilizado, levará em conta o período de apuração encerrado até junho de 2014. Então acho que essas seriam as principais considerações que nós gostaríamos de fazer em torno da portaria conjunta PGFN Receita Federal número 13 de 30 de julho de 2014. Então continue acompanhando o nosso site, acompanhe inclusive os nossos cursos que nós daremos sobre o Refis da Copa, as notícias, comentários, e estamos à disposição, né? Isso, com certeza. É o que a gente dá para falar em tão pouco tempo. Acredito que poucos ficaram até o final, ou muitos, né, pelo interesse. Mas acompanhe nosso curso mesmo, principalmente, porque vamos abordar todos esses aspectos, vamos abordar muitos outros aspectos, parte prática, parte até estratégica de cuidar desse refis, e com muito mais tempo, com possibilidade até de uma discussão entre o próprio aluno e a gente que está falando, né? Isso, até me veio aqui a cabeça, Adalberto, mais um ponto que o pessoal pergunta, migração, né, do refis da crise. Ah, sim. Que é possível, né? Sim, esse é um ponto bem interessante, porque perguntas comuns. Posso migrar o refis da crise para o refis da Copa? Sim, pode. Refis da crise, que é de 2009, é consultor 2011, pode migrar sim para o refis da Copa. Vale a pena? Precisa estudar. Isso. Porque em alguns casos a gente viu que a migração é muito clara, o benefício da migração. Outros, o benefício pode ser mais financeiro, momentâneo, do que a longo prazo. Então precisamos estudar. Cada caso é um caso. Isso. E uma pergunta comum, mas o de 2009 sim. E as reaberturas do final de 2013 e agora 2014? Gente, esse refis, vocês só aderiram, escolheram uma modalidade, não informaram nem o que está entrando, nem quantas vezes vai pagar. Ou seja, esse refis não foi consolidado. Se vocês quiserem entrar no refis da Copa, para de pagar aquele refis e entra agora, porque para a Receita eles não sabem o que vocês estão colocando ainda. Então, isso aqui não é uma estratégia, vamos usar falha. Não é usar falha, não. Aquele refis não foi fechado. Se vocês entendem que o refis da Copa é melhor para vocês, está uma situação mais viável para o bolso de vocês, para de pagar o refis da crise, começa o refis da Copa, mas pagando certinho, com antecipação, o valor da parcela, tudo correto, e aquelas parcelas que vocês pagaram no refis da crise vão ter que pedir de volta. Isso não vai ser abatido da dívida porque não houve consolidação. Então, o refis da crise 2009 pode migrar, e o refis da crise agora 2013, 2014 pode, mas não é nem migração. Simplesmente vocês estão desistindo dele, desistindo de começar para entrar no refis da Copa. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Continue visitando o nosso site. Até mais. Tchau, tchau. Até logo.